Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Estamos de volta apresentando mais um programa Fé Perfeita, que tem como objetivo preparar, despertar a alma das pessoas para o maior acontecimento mundial, que é a intervenção de Deus na terra, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É certo que, para que este evento aconteça, Deus, em sua infinita misericórdia, prepara dentro do período do tempo, distribuindo no tempo e na plenitude dos gentios mensageiros para que o povo pudesse ser despertado, e para esta hora final, um profeta que tem uma mensagem para nos levar de volta à palavra original, que é a semente. Nós estamos falando já em alguns programas sobre a lei da semeadura. Há uma coisa bastante interessante e, ao mesmo tempo, assim, de alguma maneira até complicada para a mente humana compreender. O profeta William Branham conta de uma experiência que ele teve entre os pentecostais. Ele foi a uma reunião do movimento pentecostal. O movimento pentecostal, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, é um movimento que chegou no Brasil em 1909, no Belém do Pará, e se disseminou pelo Brasil e depois começou a sua ramificação entre pentecostais e neopentecostais, que são as igrejas que comumente estão voltadas aos dons de cura, aos movimentos de restauração de famílias, e isso que nós estamos vendo na mídia, e de alguma maneira os mais tradicionais como sendo os irmãos das Assembleias de Deus. Então, estando entre estes que faziam parte do movimento pentecostal, o irmão Branham disse que vivenciou um caso bastante interessante, que era um irmão falar em línguas e o outro dar a interpretação das línguas. Esses dois irmãos eram dois pastores que se destacavam dos demais que estavam presentes naquelas reuniões. Eu devo abrir aqui um parêntese antes de continuar, para lembrar que nós acreditamos nos dons espirituais, mas precisamos de acreditar conforme a Bíblia ensina. Fora da Bíblia, tudo é areia movediça, tudo é confusão. E se você pergunta como é que a Bíblia ensina sobre línguas, eu diria que 2 ou 3, quando muito, numa reunião falassem línguas, se houvesse intérprete. Se não, estivesse calado. Eu gostaria de perguntar, é assim que você vê proceder no movimento chamado pentecostal? Então preste atenção que de alguma maneira há alguma coisa que não está em sintonia com a Bíblia. Eu já disse que é areia movediça. Esses dois falavam, o outro dava a interpretação, parecia que estava alinhado com as Escrituras. Mas num dado momento, o profeta William Branham disse que conversou com um daqueles homens. E pelo dom de discernimento do segredo dos corações, ele constatou que aquele homem era um genuíno servo de Deus. Passado mais alguns momentos, ele procurou falar com aquele outro irmão
E quando ele estava falando com ele teve uma visão. Viu que ele era um homem casado com uma mulher loira e vivia com uma morena, ou vice-versa. Ele vivia em adultério, ele era um hipócrita. E, no entanto, estava falando línguas e dando interpretação de línguas. Veja, isto ficou na mente do irmão Brana por muito tempo sem que ele entendesse como poderia um homem com uma vida imunda ter um dom de Deus. Até que um dia, quando estava a sós com Deus, orando, ele ouviu de Deus, a Bíblia se abriu, o vento deu, abriu as páginas, e ele pôde ler Hebreus capítulo 6, que diz que a chuva que cai sobre a terra produz frutos bons e produz abrolhos e espinhos. Então ele pôde entender claramente que o mesmo Deus faz chover e faz com que possa produzir a terra espinhos e também frutos bons. Pastor Dilson, da cidade de Ribeirão das Neves, está conosco no programa de hoje e nós estamos olhando esta misericórdia, esta chuva de Deus, que é uma chuva de ensinamento, que tem vindo sobre a terra. A Bíblia está na mão de todos esses religiosos que professam o cristianismo, de alguma maneira estão ensinando o que está na Bíblia, porém, não está produzindo conforme a semente original. Todavia, há uma chuva que cai sobre eles, para que produzam outra qualidade de frutos, que não são os que nós estamos, que Deus espera que seja produzido no cristianismo. Como é que se explica esse fato, pastor Dilson? Pois bem, no Salmo 126, o salmista nos diz, no versículo 6, quem sai andando e chorando, enquanto carrega a preciosa semente, voltará sem dúvidas com seus molhos. Na verdade, nós temos falado sobre a lei da semeadura. Não é simplesmente semear, mas deve ser a preciosa semente. No versículo 5 do Salmo 126, a Escritura diz: aquele que semeia em lágrimas cegarão com alegria. É verdade que tanto os abrolhos como a boa semente, ela é beneficiária da mesma água. A mesma água que está molhando os cardos e espinhos, está molhando também a boa semente. Porque o Evangelho, ele tem que fundir-se em todos. Mas devemos observar que o terreno, que é a condição do coração, que recebeu ordem de germinar, como a terra recebeu ordem ali em Gênesis, terra, produza, fecunde. Ela não muda a natureza da semente, ela apenas recebeu ordem para fecundar aquela semente. Poderíamos dizer que esta terra é a igreja. A igreja, ela tem poder de fecundar, de germinar, de produzir fruto. Porém, ela não pode mudar a natureza daquela semente. Ela tem poder apenas de germinar, de gerar. E nós estamos falando da lei da semeadura. Existem evangelhos que facilitam a vida das pessoas, que dão para as pessoas um bem-estar, uma fé intelectual, que dão para as pessoas um nível de vida porque estão caminhando em torno de prosperidade, de serem bem-sucedidos na vida matrimonial, na vida cônjuge, e, por que não dizer, na saúde, que não está errado. Porém, nós invertemos a questão dos valores, porque as Escrituras nos ensinam: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então nós voltamos ao Salmo, que diz: quem sai andando e chorando, carregando a preciosa semente.
Isso significa que não é fácil carregar esta semente. Ela vai causar choro, ela vai causar constrangimento, ela vai causar um desejo para uma mudança de vida, porque ela vai mudar o seu caráter, moldar a sua personalidade. Então não diz assim, quem sai andando rindo, alegre, mas quem sai andando chorando, mas carregando a preciosa semente. A promessa é esta: ele voltará sem dúvida, trazendo os seus molhos, os resultados. Vai haver uma colheita, uma boa colheita. Por quê? Porque ele está fazendo de uma forma que as Escrituras ensinam. Agora, com isto no meu coração, me vem a lembrança daquele príncipe que desejava casar-se e não tinha como escolher uma esposa. Isto era uma história de um príncipe chinês. E ele então foi até um sábio e pediu-lhe uma ajuda. E o sábio lhe disse para que ele pegasse sementes de rosa e convidasse as moças virgens e formosas do palácio e desse esta semente a elas, que elas deveriam plantar esta semente, e no tempo certo elas viriam, e a moça que aparecesse com a rosa mais bonita, esta seria a candidata para casar com o príncipe. Então ele o fez, ele deu aquelas sementes e deu para cada moça, e elas levaram, e ele marcou o tempo exato que aquela semente produziriam tais rosas. No dia em que estas moças foram convocadas então para se ajuntar, havia uma moça ali, que ela era órfã, era uma moça pobre, mas preenchia os requisitos. Ela era formosa e virgem, e ela também levou a sua semente para tentar ver se ela conseguia então dar a este príncipe a rosa que ele desejasse. Acontece que a história disse que esta moça tentou de todas as formas adubar com seus fertilizantes e ela não teve nenhum sucesso. Porém, era dever destas moças levarem ou a semente de volta ou levar a rosa daquela semente que elas tinham levado do palácio. E a história disse que quando os príncipes convidou todas as moças para conferir qual teria a rosa mais bela, e então cada uma chegou com a sua rosa, e cada rosa era mais bonita uma do que a outra. Porém, aquela moça, ela teve o insucesso, a infelicidade. Ela carregou uma frustração no coração que muitas pessoas pensam e carregam. E ela estava tão triste e amargurada porque não teve sucesso, não germinou nada daquela semente, e ela voltou com aquela semente cheia de terra em sua mão para devolver ao príncipe. Quando chegou ali, naquela reunião, as moças com aquelas rosas, uma mais bonita do que a outra, então o príncipe olhou para todas elas e viu uma moça com as mãos fechadas, e ela carregava a semente que ela tinha levado. E ele disse: o que você tem aí? Ela disse: a semente minha não germinou. É tudo que eu pude trazer, é isto aqui. Então o príncipe disse: eu vou me casar com você. Elas admiraram e disseram: mas comigo? Mas eu não trouxe rosa. Eu trouxe apenas o que você me deu. Ela disse: porque todas as sementes que vocês levaram eram semente infértil. Ela não ia produzir. Estas rosas que você trouxeram são de outra semente, mas não da semente que eu vos dei. Ora, meus amados, e é o que nós estamos vendo bem agora, nesse exato momento. Muitas pessoas estão indo encontrar com Jesus, mas não é com a semente que ele lhe deu, não é com a palavra que ele lhe concedeu, mas aquela moça, ela estava vindo a ele, encontrando com ele, com uma semente que ela tinha recebido dele. E esta semente trouxe-lhe frustração, trouxe-lhe tristeza, porque quem sai andando e chorando, carregando esta preciosa semente? Eu conheço um evangelho que ele não dá vida fácil para as pessoas. Eu conheço um evangelho que ele nos leva à renúncia. Eu conheço um evangelho que nos leva a uma mortificação. Mas este evangelho é que nos colocará do outro lado da glória. Então, meus amados, aquela moça, por sua sinceridade, ela conseguiu ter um casamento, porque se ela não foi fiel naquilo que ela recebeu, ela seria fiel como esposa. E é o que Deus está procurando. Se você é fiel naquilo que você ouve, se você é fiel naquilo que você absorve, você será uma boa esposa para o Cordeiro. Mas se você não é fiel, então eu quero te dizer, não existe casamento para você lá no céu, porque você não está carregando a semente que você recebeu. Então eu lhe digo novamente, quem sai andando e chorando,
Esta é a lei da semeadura. Você tem semeado boa coisa, você tem realmente sido um coração que absorve a verdade e que deseja andar nele, você tem abnegado a si mesmo, negado a si mesmo para buscar e servir a Deus. Se você não o tem, eu quero lhe dizer, você vai sofrer muitas frustrações por diante, mas aquela moça, com uma semente na mão, ela conseguiu casar-se com o príncipe. E eu quero te dizer que você também, com este evangelho, com esta mensagem, com este poder real, com esta certeza, você tem um caminho na glória. É assim, pastor César. Muito bom, maravilhoso. E, pastor Dilson, você sabe que me deu uma... Enquanto você falava, a mente, voltei lá no Gênesis, lá no capítulo 3, quando a Eva caiu. Deus chamou Adão, a Eva e a serpente a julgamento. E Deus, que conhece o segredo dos corações, olhou para a mulher e disse: porém inimizade entre ti e a serpente, entre a tua semente e a sua semente. Duas sementes. O senhor falou de duas sementes agora há pouco. O senhor falou de uma semente que as moças trouxeram flores bonitas, mas não era a semente original. Elas pegaram em suas casas, porque, por certo, a semente que ela levou não ia produzir, então elas plantaram outras sementes para poder ter aquelas rosas, não é? Foi o que nós vimos nessa bonita história, né? E a semente original que o príncipe havia dado não ia produzir. Nós temos aqui um quadro de uma religião hoje que está produzindo flores para as pessoas, que na verdade não é nunca o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É tão interessante porque ele pega aquela primeira semente lá do Éden, o Caim, não é? E o Caim, ele era agricultor. Eu já ouvi pregador dizer: Caim pegou um monte de mato ali, uns frutos velhos, trouxe para Deus, por isso Deus não quis. Não. Caim pegou flores, pegou frutos bonitos da terra, né? E trouxe para Deus. Isto para mostrar que Deus nunca esteve impressionado com beleza, com templos bonitos, né? Com corais bonitos, com pregações bonitas, não é? Deus nunca esteve parado com esta coisa. Aliás, esta é uma característica da religião de Caim, não é? Isso. Desta semente que o príncipe diz: essa aí não é minha, não. É uma semente, era um altar bem simples, o de Abel, não é? De um cordeirozinho, que na verdade era uma outra semente, não era a semente de Caim. Amigos telespectadores, gostaria de oferecer para vocês DVDs, CDs, literaturas, que estudasse sobre as duas sementes que existem na Terra. Essas duas sementes, uma, você precisa olhar na Bíblia, o joio. Esta outra semente é chamada na Bíblia de bodes. Esta semente, que não é a semente que o príncipe distribuiu, é chamada na Bíblia de filhos do diabo. Você já notou que todos nós conhecemos como Deus colocou na terra a sua família, foi Adão? Mas quem colocou os filhos do diabo aqui? Quem foi que plantou o joio? Quem foi que trouxe os bodes? Isto está aqui nas Escrituras e isto está sendo lembrado para você nesta hora. Você desconfie de coisas bonitas, fáceis, viu? Que quer dizer para você que vai te dar um céu, você vivendo qualquer qualidade de vida. Muito fácil. Isto é engano. Preste atenção que esta semente que Caim possuía foi o engano. Você vai notar na Bíblia que Caim não é produto original. Quero que você peça, solicite, eu vou mandar de graça para você o DVD e as literaturas tratando desse assunto. Também tem um outro ponto. Você viu
pastor Dilson falando, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Ora, ele falou sobre abnegação, sobre morte. Pode notar aí a semente de Abel. Ele morreu, mas morreu com a verdade. Morreu com o altar representando o sacrifício do Cordeiro, de Cristo. Olha, morreu, ele morreu, deu sua vida, mas sustentou um padrão original de Deus, que você sabe que o plano da redenção foi montado na eternidade com a morte de um cordeiro, com o nome daqueles que haveriam sido redimidos no livro da vida do cordeiro. O cordeiro veio e morreu no altar de Abel, morreu pelo homem para vestir o homem, e morreu milhares dele até que o verdadeiro cordeiro, Deus, veio em forma humana e deu sua vida para perdoar os nossos pecados. A verdadeira semente vem de Jesus Cristo e não vem de nenhuma religião falsa. Quero dizer que tudo isto, estas rosas bonitas que estas moças, né? Mulher na Bíblia é representação de igreja. Né? Que todas estas igrejas estão oferecendo para as pessoas, preste atenção, se não for conforme a palavra de Deus, você pode ter certeza que é engano. E a palavra de Deus produzirá na sua vida uma coisa que as pessoas não querem: morrer para si mesmo. Entregar suas vidas sem reservas a Jesus Cristo. Sabe? Servir a Deus com todo o seu coração. Ter, como foi dito, o reino de Deus em primeiro lugar. Estas coisas precisam ser observadas. Então, eu gostaria de dizer a você que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Quero dizer a você que nem todos aqueles que carregam a Bíblia são verdadeiros. Quero dizer a você que abra os seus olhos, porque nós precisamos da semente original. Semente original. E a semente original nem sempre vai ser bonita, florida. Muito pelo contrário, ela vai te trazer dores e decepções. Você já leu a história da igreja? Você viu quantos cristãos morreram? Você sabe quanto sofrimento existiu para que este evangelho chegasse na sua casa nesta hora? Aliás, eu não quero dizer lá atrás. Você tem noção de quantas lágrimas e sofrimentos tem para que este programa chegue dentro da sua casa agora? Talvez você não tenha. Mas esta é a verdade. Isso não está aqui com flores bonitas, não. Isso aqui tem chamado as pessoas para esta realidade. Então, enquanto nós meditamos nisto, eu quero lembrar a você. Prestem bem atenção. Todo e qualquer altar florido, cheio de enganos, de filosofias, de teologias, e que foge do padrão de Deus, é engano, é falso. Vamos voltar para a palavra? Não importa se você não vai ser entendido, não importa se isto vai te custar algum sacrifício, mas vamos fazer uma coisa. Quer ver o que é semente de Deus? Por que é que Paulo, quando escreveu a carta aos Hebreus, capítulo 11, diz que pela fé Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim? Fé é uma revelação. Agora, no livro de Jó, no capítulo 38, no versículo 36, Deus faz uma pergunta a Jó dizendo: quem é que colocou no íntimo do homem a sabedoria e lhe deu entendimento? É verdade, ouvinte, que não é todos que terão este desejo, este anseio de servir a Deus e de andar em sua palavra. Mas existem pessoas que estão incomodadas com o pecado, que estão desejosas dentro de si, porque dentro delas, dentro do seu íntimo, foi colocado esta sabedoria, esta revelação, este desejo de ver o certo, ainda que esteja no errado. Então, vamos ver isto. Se há isto dentro do seu coração, é porque realmente você tem desejo pelo que é original, pela semente palavra, pelo que é correto. E se isto está em você,
isto prova que você é uma filha de Deus, que você é um filho de Deus e que precisa de germinar. E você, às vezes, na onde você está, na condição que você está no momento, você não vê um caminho a seguir, uma porta a abrir. Mas esta mensagem, este evangelho, está chegando até você. Há algo dentro de você. Você está incomodada com o pecado. Você está incomodada com as coisas do mundo. Você não está satisfeita com o que está recebendo de evangelho. Você vê que a semente que você carrega é infértil, mas há uma semente fértil. Há uma semente que vai explodir em sua alma. Há um evangelho que vai transformar a sua vida. Há um poder real do Espírito Santo que manifesta junto com a palavra da verdade. E este evangelho, esta semeadura, vai causar resultado em sua vida de que você ainda não viu e não tem visto. Mas se você provar e ver que o Senhor é bom, você vai ver o resultado. Bem-aventurado é aquele que nele confia. Pois é, nós vamos chegando no final do nosso tempo neste programa, neste bloco aqui, lembrando de uma coisa bastante interessante. O pastor Dilson acaba de lembrar que fé é uma revelação, que Deus coloca no coração. Ninguém disse que Caim trouxesse flores, ninguém disse para Abel para ele trazer cordeiro. Cada um trouxe o que estava em seu coração. Só que eu quero dizer para você, o caminho para o céu não é um caminho florido, é um caminho de sangue, é um caminho marcado pelo sangue. A revelação de Caim foi falsa. E Caim carregava em si uma semente do mal, do engano, da falsidade. Eu quero dizer a você, nunca queira nada falso, nunca queira nada enganoso. Preste atenção. Deus chamou Caim e disse, Caim, olha, se você fizer igual ao que o seu irmão faz, haverá uma aceitação para você. Você disse, isto foi para Caim, isto é para você que está me assistindo. Deus propõe para você deixar de fazer o que é errado e fazer o certo. Se você fizer, haverá aceitação para ti. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, enquanto nós oramos com o pastor Dilson no final deste programa. Pai Santo, agradecemos ao Senhor por este momento maravilhoso, do qual o Senhor permite que nós expressemos a sua palavra com alegria, entendendo que os teus filhos estão ouvindo o Senhor, estão absorvendo a verdade para a salvação da sua alma. Obrigado, meu Deus, por este momento e alcança os lares, arranque as enfermidades. Senhor, permita que os teus filhos, Senhor, sejam libertos da depressão, da insônia, da eufobia, de momentos árduos que estão sofrendo. No poder do nome de Jesus Cristo oramos e agradecemos. Amém, Senhor.